Olha, o que é sabedoria? Bom, eu vou mostrar aqui uma estatística que vai ajudar a gente a pensar um pouquinho. Olha que interessante. A palavra hebraica para sabedoria, gente, é essa palavrinha aqui, chormá, tá? Chormá. Tem que arranhar nos dois H's com pontinho embaixo aí, ó. Chormá. Chormá é a palavra hebraica para sabedoria. Em grego, Sofia, você já sabe disso, né? Olha que interessante essa pesquisa que eu fiz na época do meu mestrado sobre a ocorrência da palavra sabedoria nos livros bíblicos do Antigo Testamento. Eu peguei um software, busquei a raiz da palavra chormá e vi quantas ocorrências dessa palavra estatisticamente no Antigo Testamento. E aí eu selecionei o top 14, ou seja, as 14 obras que mais aparecem a palavra sabedoria na Bíblia. Na verdade, são todas que aparecem, né? Então observe que no top 1 está o livro de Provérbios, top 2, Eclesiastes, e o top 3 aí, Jó. Olha que interessante. Essas três obras são exatamente as três obras da sabedoria. Por isso, nós temos uma ocorrência tão grande do termo lá. Isso é até uma indicação de que elas são de fato obras sapienciais, porque há uma predominância. E por que que Primeira Reis tem também tanta ocorrência? Bem próximo de Jó, e observe. Porque Primeira Reis está ligado à realeza de Israel e a sabedoria está muito ligada à monarquia de Israel, de fato, tá? De fato. E por isso que depois vem Crônicas, depois vem o livro de Êxodo aí, já mais ligado à tradição da libertação de Israel. Mas eu quero destacar aqui, ok? Pelo menos essas três primeiras obras. Observe como o tema da sabedoria é um tema basicamente concentrado no livro de Provérbios, por isso ele continua sendo a nossa grande referência quando a gente fala de teologia da sabedoria, tá? Então, em termos atuais, a gente pode afirmar que a sabedoria, como ela é tratada em Provérbios, né, em Provérbios de Salomão, tem uma natureza bem interessante. Ela tem uma natureza que nós chamamos de natureza holística. Por quê? Porque ela envolve todo tipo de relação do ser humano com o mundo. Uma relação que nós chamamos aí, para usar a linguagem do Doivert, de uma relação pré-teórica, não abstrata. O ser humano está por inteiro no mundo de Deus e diante de Deus, ok? Então, a epistemologia sapiencial, ela não abstrai a relação dos seres humanos com a realidade, não desintegra a realidade para analisar as partes que compõem a realidade. Ela olha para a realidade como um todo e a vida como um todo integrado, ok? Então a epistemologia sapiencial, ela está preocupada como o ser humano se conecta com Deus e vive livremente dentro da realidade dada por ele. Então, para que você tenha uma percepção clara do que é sabedoria, é fundamental que a gente caminhe dentro dessa perspectiva. Tá? A perspectiva que nós temos obras que tratam sobre isso na Bíblia e que vão nos fornecer os insights que a gente precisa para entender esse termo. Tá? Gente, a palavra chormá, ela aparece, como vocês viram aí, predominantemente em Provérbios, ok? Aparece em outras obras também, mas ela se concentra muito nessa obra, porque essa obra está ligada à monarquia de Israel e Salomão é o grande representante dessa voz da sabedoria. Então nós vamos trabalhar agora aqui a definição do termo, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai lendo junto para eu explicando. O termo chormá deriva-se da raiz chacham, tá? Que é essas três palavras, a gente não fala chacham, fala het, mem, het, mem, que é as três consoantes que formam essa raiz, mas eu falo chacham só para você ter como referência. Que se substantivado tem o sentido de ser sábio ou se tornar sábio, né? O chacham, né, que é o sábio, vem de chormá. Se adjetivado, tem o sentido de inteligente ou pode ser um verbo com o sentido de ser inteligente, instruir-se ou tornar-se sábio. Apesar de que inteligência não é uma tradução adequada para o termo, a gente vai ver isso mais para frente. O seu equivalente em árabe é o hakama, que tem o sentido de julgar ou estabelecer uma regra. Bem pode ser, e eu estou citando aqui o Gesenius, que a raiz antiga e o sentido primitivo de hacham, preservado no árabe, é parente do hebraico hakak, que evoca o sentido de juízo ou julgamento. Isso é interessante, porque se você se lembra daquele evento de Salomão, que é um evento exemplar da sabedoria de Salomão, em que Salomão está, né, não sei se você se lembra, com aquele caso das duas mães brigando, disputando um filho, né, e aí ele fala, então vou partir esse menino no meio, né, vou dividir ele no meio. Isso é um julgamento, isso é um juízo bem feito. Então o juízo bem feito realmente esteve durante muito tempo e tem estado, né, dentro aí do sentido etimológico de sabedoria. Ser sábio em alguma medida é saber discernir as coisas. Nas línguas ocidentais, né, algo equivalente seria o termo crítica ou critério. Tá? Em português, a gente tem a palavra crino, né, que vem dessa origem aí, crítica e crises, né, também vem desse termo aí, da raiz crino, cujo sentido aponta para o juízo jurídico ou moral. Então, a chormá, basicamente, atenção para isso, significa habilidade. Tá? Essa palavra descreve primitivamente a habilidade do artífice, que trabalhou no tabernáculo,
a habilidade do marinheiro, o artífice aí é o Bezalel, né? Habilidades administrativas, tá? E a orientação sábia de um conselho. Então é importante mencionar que Hormá tem uma conotação técnica no sentido de ser uma competência. Tem realmente essa conotação primitiva, tá? Isso é legal, porque mais pra frente a gente vai ver que competência é um termo que não pode faltar numa definição adequada de sabedoria no contexto aí já mais maduro, né, em Provérbios de Salomão. Então, Hormá, ela vai aparecer associada também à habilidade na guerra e, em seu sentido bíblico geral, sabedoria tem um caráter epistemologicamente práxico e nem tanto teórico como se supunha. Abre aspas, olha o que o Scott vai dizer aí. Ela poderia ser ensinada da mesma forma que uma habilidade técnica, princípios para uma boa vida ou um profundo entendimento do significado da existência humana. Então, vocês viram aí? Então, observe que tem um elemento de competência e se tem um elemento de competência, ele pode ser ensinado. Essa é a ideia, tá? Mas sabedoria não fica fechado apenas numa competência, numa arte, numa habilidade administrativa ou na arte da costura das mulheres que fizeram as cortinas do tabernáculo. Não. Sabedoria vai assumir um sentido amplo, um sentido em que a competência ou a capacidade para viver e viver de forma plena, de forma condizente com o que Deus estabeleceu na ordem da criação e condizente com a própria revelação de Deus. Então, vamos para uma definição definitiva aí, pelo menos que eu vou trabalhar aqui nessa aula. Vamos pensar então sabedoria como o quê? Igor, a sabedoria em termos bíblicos. A sabedoria é um tipo de capacidade existencial que permite ao sujeito operar e interagir na e com a criação e o próximo, de acordo com a ordem sábia do Criador, de modo que viva bem e de forma plena perante Deus. Então, primeiro, sabedoria é capacidade existencial. É uma capacidade para a existência, tá? E essa capacidade permite ao indivíduo, ao sujeito, operar. O que é operar? Ele trabalhar, agir, tá? E interagir na criação de Deus e com a criação de Deus. Então ele interage no mundo criado por Deus de uma forma adequada, né? E no sentido de que ele está acompanhado também da criação nesse empreendimento. E também ele está acompanhado do próximo, porque existe uma dimensão comunitária na sabedoria. A sabedoria não é um empreendimento autodidata. A gente vai ver isso. Ele é totalmente e comunitariamente dependente, ok? E mais, essa existência é uma existência que está de acordo com uma norma. Qual é a norma? A norma da ordem divina, está destacado em negrito aí, né? De modo que ele consiga viver bem e de forma plena perante Deus. Gente, eu trabalhei muito dessa definição. Para mim é a melhor que eu consegui elaborar até agora, tomando como dado a tradição da sabedoria. Ela para mim é que expressa da melhor maneira. Eu ainda estou trabalhando para torná-la ainda mais refinada.